Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda aula de fundamentos, tá? Na próxima aula você vai começar a aprender mais ferramentas do Power Query, tá certo? Então vamos finalizar esta nossa aula de fundamento para que possamos entrar nas aulas específicas, tá bom? Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero dar um aviso especial para vocês, gente. Toda semana eu tenho turmas online, tá certo? E você também tem direito de estar presente nessas aulas e deve estar presente, porque você vai juntar o aprendizado dessas nossas aulas gravadas e também das nossas aulas ao vivo. Então, vai ser bem legal. E se você perdeu a aula passada, aqui na área do aluno, vai estar para você assistir aí, baixar todos os conteúdos e criar um dashboard incrível aí em uma aula, tá certo? Então, essa semana também vai ter mais uma aula, então você vai assistir e vai ser bem legal, tá bom? Então, vamos finalizar a nossa aula de fundamentos. Vamos colocar uma logo, vamos melhorar a nossa segmentação de dados, vamos melhorar esse rótulo de dados, tá certo? E também, gente, vamos acessar o Power Query para eu passar alguns insights para você, tá bom? Então, vamos começar pelo nosso amigo Power Query. Você vai vir aqui, tá, gente? Em transformar dados e clicar nesse íconezinho. E ele vai reabrir o nosso amigo Power Query. E eu vou passar alguns insights para vocês aqui, que são os insights que eu passei na última aula, mas só para reforçar e adicionar mais algumas coisas, tá certo? Então, gente, como eu falei na última aula, o Power Query ele faz uma varredura na coluna para saber qual o tipo de dado que tem naquela coluna. Então, ele batiza, ele tipa as colunas. Por exemplo, ele olhou as linhas aqui e viu que detectou que esta coluna é uma coluna tipo inteiro, tá certo? Então, se você vir aqui, clicar nesse 1, 2, 3 aqui, ó, número inteiro, tá bom? Então, pessoal, eu vou trocar aqui para número decimal, tá certo? Substituir, ele avisa aqui, ó, tá trocando realmente, não deve ser isso. Mas se você vier aqui em transformar, tem uma ferramenta que é muito importante, você clica aqui, ó, e coloca detectar tipo de dados. Quando eu coloco para detectar, ele novamente volta para inteiro, porque ele fez uma varredura na minha coluna e viu que aquela coluna específica é do tipo inteiro. É muito importante você saber disso, porque você precisa tipar cada coluna que você vai utilizar no seu Power BI, tá certo? Então, você no Power Query vai tipando, porque quando ela chegar lá no Power BI, você vai ter disponibilidade de fazer cálculos, tá certo? Então, presta bastante atenção. Todas as vezes que você pegar a coluna, você já começa a fazer essa varredura, tá certo? Outra funcionalidade que vai nos ajudar muito para a gente saber como é que está a saúde de nossas colunas, porque aqui eu tenho basicamente 10 linhas, tá certo? Mas quando você tiver 1 milhão de linhas, 500 mil linhas, 50 mil linhas, você não vai conseguir ver a saúde completa da sua coluna. Então, tem uma ferramenta muito importante no Power Query que você precisa adicionar urgentemente para continuarmos aí a nossa aula, o nosso curso, as nossas aulas ao vivo. É aqui, ó, você vem em exibição, tá? E clica aqui, ó, em qualidade de coluna, tá certo? Aí ele vai mostrar que se tem erros, se tem válidos, vai ter aulas específicas aí para a gente tratar quando tem célula com erro, quando ela está vazia, tá certo? Ele vai dar a qualidade da sua coluna, tá bom? E aí é muito importante você colocar exatamente isso aí. Essa funcionalidade já vai lhe ajudar bastante. Ela já vai dar um review geral de como é que está a saúde da sua coluna. Então, é um gap muito importante para você utilizar. Vamos ter aulas específicas, gente, de Power Query. Então, a partir da próxima aula, vamos trabalhar com o nosso amigo Power Query. Você vai baixar outra base de dados para que possamos trabalhar e aprender mais com esse amigo Power Query, que ele está aqui só para nos ajudar, tá certo? Então, voltando aqui para a página inicial, eu vou fechar e aplicar. Basicamente é isso. Agora, gente, vamos ajustar, tá, também o nosso filtro, colocar uma logo, melhorar esse rótulo de dados aqui e finalizar a nossa aula fundamental, tá? De fundamentos, na verdade. E aí, finalizando essa aula de fundamentos, a gente entra no Power Query e aí você vai ver que a sequência do curso está bem legal. Gente, além do curso de Power BI, gente, você tem aí banco de dados, tá? Além do banco de dados, tem Excel, que é muito importante você aprender a trabalhar com o Excel, tá bom? E também, gente, fica ligado nas aulas extras, tá? Tem aula extra, como conectar com a API, como conectar com o banco de dados. Então, é muito importante você trabalhar com essas também aulas extras, porque são aulas específicas. Quando você estiver no mercado de trabalho ou prestando algum serviço, vai acontecer alguns tipos de solicitações que você vai acessar aqui no nosso curso e vai conseguir resolver.
Além disso, gente, tem um suporte aqui do professor, que é esse que vos fala. Você pode falar comigo de 9 da manhã até as 21 horas, tá certo? Então, você vai falar comigo, tirar sua dúvida, mandar vídeo, eu vou te mandar o link, possivelmente, se tiver uma necessidade de a gente fazer uma reunião online, eu vou te passar o link do Meet e eu vou te ajudar. É suporte, gente, é suporte completo. Esse é o foco do meu curso. E, além disso, uma aula online por semana que você pode estar presente. Se você não conseguir, ainda tem a gravação dela com os arquivos dos alunos que participaram online. Então, veja as vantagens aí, tá certo? Então, vamos voltar para cá. Cliquei aqui, tá? Cliquei nessa segmentação de dados. Agora, eu vou ajustar, porque eu quero selecionar todos os estados, quero selecionar alguns estados, e aí, com essa funcionalidade, não dá, tá certo? Primeiro que não tem a opção de todos, tá? Só se eu clicar aqui na borrachinha. E também eu não posso selecionar 2 ou mais. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou clicar exatamente no filtro, que eu preciso dar um tipo de ação para ele. Então, primeiro você seleciona, depois você faz o ajuste. Cliquei aqui, vou vir aqui ó, em formatar visual. Depois eu vou vir aqui em configurações de segmentação de dados. Em estilo eu vou colocar suspenso, porque vai ficar mais interessante aqui, ó, porque eu posso utilizar mais espaço no meu dashboard. Quando você estiver desenvolvendo dashboard com designs, com muita informação, você vai precisar de espaço. E esse espaço que o segmentação suspensa dá, ele é muito bom, porque ele só abre quando você ativa ele aqui na setinha, tá bom? Além disso, eu quero selecionar mais de um estado ou todos. Então, eu vou vir aqui, ó, mostrar a opção de todos. Então, se vocês virem aqui, eu já tenho a opção de todos, eu posso selecionar alguns, tá certo? Então é isso, gente. É muito importante você aprender essas funcionalidades que ajuda bastante lá na frente aí, até para você começar a desenvolver seus dashboards, tá certo? E agora eu quero colocar uma logo, tá? Você pode colocar imagem, você pode colocar papel de parede, vai ter aulas específicas também que a gente vai aprender a criar designs no Canva ou no Figma, tá certo? Então eu vou vir aqui, ó, em inserir. Vou inserir a imagem e vou inserir uma logo que eu baixei aqui, que vai estar nessa pastinha aí de arquivos que você vai baixar logo mais. Coloquei aqui uma logo teste, tá? Então, basicamente, vou adicionar ela aqui. E aí, para finalizar nossa aula, vou clicar no meu amigo aqui no gráfico, que esse gráfico, gente, quando ele é vertical, ele é um gráfico de ranking, é para mostrar quem está primeiro, com a maior quantidade. E assim, tudo que você fizer de ranking, coloca sempre nessa orientação, no eixo Y, tá? Que é esse eixo aqui, você coloca sempre os nomes dos vendedores, do estado, da filial, e no eixo X, a quantidade ou valor. E aí você transforma em um em um dashboard, em um gráfico de ranking. Quando você quiser fazer algo temporal, aí realmente você tem que usar os nomes ou as datas sempre no eixo X aí, para dar uma sensação de tempo, tá bom? Então, essa dica aí é muito importante para vocês. Agora eu vou vir aqui, clicar nesse carinha. Vou aqui em formatar visual, em rótulo de dados, tá? E aqui no valor, eu vou aumentar essa fonte, tá? Então, você vê a riqueza de detalhes. Então, eu quero transformar algum dado ou mexer na fonte ou tamanho, você sempre precisa vir em locais específicos. Por exemplo, quero mexer nos dados no eixo Y. Então, eu vou vir aqui e mexer aqui, tá certo? No eixo X, que é esse aqui abaixo. Você vai clicar aqui e vai modificar, tá bom? Mas, cliquei aqui em rótulo de dados, que é esse carinha aqui. Eu vou vir aqui aumentar a fonte dele, tá? Vou colocar um negrito para ficar mais específico, tá? Eu estou fazendo isso realmente para você entender como a gente utiliza e colocar na cor preta. Mateus, ficou bem legal, exatamente. Quando você não coloca uma fonte específica, ele vai se adaptando e vai fazendo um contraste de cor, como é que ele colocou um branco aqui, tá certo? Então, gente, essa é a nossa primeira aula, tá? A nossa segunda aula, na verdade, de fundamentos. E aí, na próxima aula, você vai começar a aprender Power Query, tá? Que é muito importante a gente tratar os nossos dados antes de desenvolver os dashboards. E vai ter aula, gente, específica de cada relatório desse aqui, de filtros, de design, de darks também, que vamos criar darks aqui vamos criar medidas, vamos criar coluna, vamos criar tabelas filtradas de outras tabelas. Vamos espremer mais a base, você vai aprender uma infinidade de informações. Então, continua nesse curso. Se você é nosso aluno, continua nesse curso. Se você ainda está experimentando a plataforma, cara, aproveita. E aí você vai tomar essa decisão aí, se você vai continuar ou não.
mas o nosso curso realmente é um curso completo que você daqui a poucos meses você vai virar um ótimo analista de dados, tá bom? Então, é isso aí, gente. Abração. Qualquer coisa é só falar. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto.